O que realmente importa ao Brasil e aos brasileiros? Em que ou onde temos pressa e o que é realmente essencial? A resposta certa vale 211 milhões de brasileiros a caminho do primeiro mundo. Eu tenho muitas histórias. Aprendi em São Paulo. Direito verdadeiro. Represento aqui todas as mulheres. Depois de muito barulho e uma decisão do Supremo mandando instalar, o Senado finalmente começou a CPI da pandemia nesta semana. Em tese, serão 90 dias para investigar as ações do governo federal e depois de muita pressão política para fazer justa a CPI, inicialmente eleitoreira, também serão escrutinadas as decisões de governadores e prefeitos. Mas a pergunta que se faz é para quê? Nenhuma crítica à investigação de autoridades em si ou à necessidade de transparência no uso do dinheiro público, ainda mais numa crise de saúde. A pergunta é outra. O que a CPI vai investigar que a Polícia Federal e o Ministério Público não fariam melhor, com mais eficiência, mais rapidez e mais isenção? Como CPI gera holofotes, acostume-se ao barulho político que vem por aí. Não necessariamente a solução dos nossos problemas. Mas é o que temos e teremos de enfrentar, por hora. Mas de novo eu insisto na pergunta. Se temos a Polícia Federal e o Ministério Público, órgãos de fé pública que desbarataram recentemente o Petrolão, o maior esquema de corrupção da história do Brasil, e devolveram bilhões de reais aos cofres públicos, para que o Senado se envolver nisso, neste momento? Num país que sofre com a polarização política extremada, o risco de uma CPI evoluir para uma guerra de narrativas é desde sempre imenso. Fato é que enquanto a CPI vai tomar tempo e atrair a atenção dos parlamentares e de quase todo mundo, o Senado continua sentado em cima do novo marco regulatório das ferrovias. E faz isso desde 2018. Trata-se de um projeto que poderia trazer 25 bilhões de reais em investimentos ao país, além de geração de empregos, redução de custo no frete, aumento da eficiência logística, bom, e por aí vai. No país que perigosamente convive com a dependência do modal rodoviário, de caminhoneiros para o transporte de quase tudo, um outro projeto específico está liminarmente parado no STF. O Ferrogrão é uma ferrovia de 933 quilômetros de extensão, com estimativa de investimento de 12 bilhões de reais, geração de 160 mil empregos e com capacidade de gerar uma economia de 40% no transporte de grãos da região centro-oeste até os portos do Pará. Ufa! O nome que se dá a isso é desenvolvimento e eficiência, quando acontece. No entanto, a pedido do PSOL, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, suspendeu o leilão, ainda no mês de março, porque o traçado da ferrovia usa 0,054%. Isso mesmo, 0,054% dos 862 mil hectares do parque que abriga uma reserva indígena. Mas o projeto não é ilegal na sua origem, porque atendia ao que diz a medida provisória de 2016, que se tornou lei em 2017 e que tinha permitido alterar os limites do Parque Nacional do Jamanchim, no Pará. Por entender que uma lei que foi originada numa medida provisória não é exatamente uma lei, embora a Constituição diga que sim, é uma lei, o ministro concedeu liminar e paralisou o projeto. O caso deverá ser enviado agora para julgamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que ainda não tem data para acontecer. Enquanto senadores e juízes discutem os fenômenos da pós-verdade, nos fazem sofrer com os vírus da perda de tempo, a pandemia real ainda precisa ser debelada, as vacinas aplicadas e o país destravado da ineficiência do Congresso e da lentidão e insegurança jurídica do seu caro Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, o Brasil e os brasileiros esperam um pouco mais o trem que os levará ou levaria ao primeiro mundo. Até a semana que vem. Eu tenho muitas histórias. Aprendi em São Paulo. Direito verdadeiro. Represento aqui todas as mulheres.